de suas apresentações, né? Dr. Gastão Fernandes Duval Neto é membro da Federação Mundial de Sociedades Anestesiologistas, é doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo e professor titular de Anestesiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Ele estará aqui apresentando para nós, já imediatamente, a palestra O Estresse Médico Causado por Situações de Emergência, a Fadiga e sua correlação com doenças, suicídios e erros médicos. Dr. Gastão. Podemos projetar? Bom, eu vou dar início, com muito prazer, a essa série de palestras e a minha tentativa é transmitir a preocupação mundial disso que foi introduzido. Primeiramente, gostaria de agradecer sinceramente à Sociedade do Paraná, o Paulo e do Ricardo, principalmente, por albergarem esse simpósio. E também o apoio que eu tenho recebido da Sociedade Brasileira de Anestesiologia nesse campo. A minha ideia é fazer as minhas duas apresentações baseadas em duas apresentações que eu fiz na África do Sul e no Congresso Americano de Anestesia, que foram um convite que para mim foi muito gratificante e que evidencia, na realidade, o Brasil no mundo nessa área. Hoje podem crer que nós somos top no entendimento dessa história, muitas vezes triste, principalmente pela prevalência do jovem. As doenças ocupacionais, somáticas, elas hoje no mundo estão completamente dominadas. Inalação crônica de gases e vapores, radiações, etc. Nós temos algoritmos que protegem. Não temos no mundo algoritmos que protejam as doenças psíquicas. E é com coragem que nós temos que enfrentar isso. Antes de falar especificamente no caso, eu tenho que dar um testemunho. Eu fui eleito em Paris graças ao apoio da Sociedade Brasileira, para compor o Comitê Executivo da World Federation, que é composta de 150 países. Na primeira reunião em Londres, a World Federation ela visava simplesmente o paciente. O paciente era o top. Tudo que fosse relacionado com segurança do paciente era discutido na World Federation com ações efetivas. Quando nós chegamos lá e foi solicitado um projeto de trabalho para cada um dos membros da World Federation, eu tive a ideia de girar alguma coisa lá dentro. E fiz o projeto de saúde ocupacional do médico, visando a segurança do paciente, coisa que eles não tinham pensado. Bom, isso me deu a oportunidade de trabalhar durante 5 anos lá dentro, continuamos trabalhando, e tive a gratificação deles entenderem isso, e que é uma estrutura extremamente rígida nas convenções, a ponto de criarem um comitê permanente na World Federation sobre saúde ocupacional do médico, da qual me elegeram presidente. Então, nós estamos muito bem nessa área ISBA e certamente o Conselho deve se posicionar. Mas a pergunta vem, nós estamos olhando bem para a nossa saúde, principalmente psicogênica ou psíquica? Não, certamente não.
E uma das coisas muito importantes, e os auditórios seletos, mas representativos, é o que nos interessa inocular essa ideia e essa verdade. Então eu agradeço a presença de todos. Nós não estamos. Na realidade, nós temos que ter atitudes muito mais ativas. Onde estou? No teclado. Nós estamos hoje com esse comitê. Nós estamos presidindo esse comitê, onde nós temos gente, colegas de alto padrão. Não estou entendendo. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Tiago. Então, nós temos pessoas que trabalham todos os dias sobre esse assunto atualmente. E pessoas, só para dar uma ideia, bastante representativas. O Roger Moore foi presidente da ASA, o Francis Bonnet é professor titular de anestesia da Universidade de Paris, e assim por diante. Mas temos pessoas como Patrice Lupa, da Índia, das Filipinas, a Florian, o Morita, do Japão, o Oliver Etoja, da Finlândia, e um membro que solicitou entrar no grupo da Finlândia também. Então, hoje nós temos uma força de trabalho muito grande em função disto. Podia apagar isso aqui, Tiago, por favor? Uma coisa muito importante que nós temos são as coisas etéreas que nós não temos como bater. Então, a primeira coisa para trabalhar nesse tipo de história são as definições. Sem definições, eu não consigo entender o que eu estou fazendo. E esse é um básico extremamente importante. Nós, às vezes, voamos no etéreo, mas não tratamos o básico, porque não entendemos o que estamos fazendo. Então, bem-estar ocupacional, o que é? Na realidade, é uma percepção individual, e essa individualidade é importante, porque nós vamos falar ao longo disso, na sua posição na vida e num contexto da cultura, não é? Que inclui valores de sistemas que realmente estão relacionados com as minhas perspectivas, expectativas, meus ganhos e as minhas críticas. Isso é importante? Isso eu disse em Londres. Isso é extremamente importante. Porque se eu perguntasse aqui nas pessoas envolvidas com bem-estar ocupacional, o que é bem-estar ocupacional, certamente teriam muita dificuldade em definir. E não definindo, eu fico etéreo. Como também é um grupo de conceitos que afetam complexamente a vida física, psíquica, pessoal, crenças e relações com o meio ambiente. O que significa isso aqui? É muito etéreo? Não, isso aqui é entrada todos os dias num bloco cirúrgico conflituoso. Isso aqui é o não faturamento. Isso aqui é a minha relação com a família. Isso aqui é a minha relação com o diretor do hospital. Com caráter individual, que o reflexo disso é para mim e não para ele. É diferente. E as estruturas precisam entender isso. É Conselho Federal de Medicina, é a Sociedade Brasileira, é a ANB. É assim que se faz. Nós temos que definir as coisas para conseguir abordá-las. Então, de outra forma que eu posso definir bem-estar ocupacional, é como eu me sinto mental, física e psicologicamente a cada momento do meu dia. Faça uma introspecção e veja como você se sente a cada momento do seu dia, tá certo? E as suas relações com o meio de trabalho. Eu fiz essa pergunta e faço aqui de novo. Como você tem visualizado a sua situação de bem-estar ocupacional baseado nesse conceito no seu dia a dia? Como é que é a história? Como é que eu me sinto? Isto é um chamamento individual. Não adianta eu pedir apoio se eu não me entendo.
Essa é a característica de individualidade. Tudo que tem individualidade tem dificuldade de ser abordado, principalmente pelos mecanismos de defesa do membro, no seu superego, etc., que nós vamos falar adiante. E aí nós entramos assim, a dificuldade de sobreviver à minha relação com o meio leva frequentemente a distúrbios do sono. Vamos para dados reais. E hoje o distúrbio do sono, avaliado pelo Institute of Medicine americano, são um problema de saúde pública, muito mais evidente na medicina e muito mais intensificado na anestesia ou na anestesiologia. Então não brinquem, porque isso aqui não é brinquedo. Quando se publica um dado que isto é um problema de saúde pública, realmente ele o é. Os anestesiologistas, na maioria das vezes, ou muitas vezes, não reconhecem a sua dificuldade ocupacional. É outro fato. As características psicofisiológicas da especialidade não permitem a mim, indivíduo, sentir as minhas fraquezas ou, pelo menos, externá-las. Eu tenho que ser forte, eu sou líder, eu estabilizo situações, a que custo? Esse é o problema. Qual é o custo disso para o meu psiquismo? E aí as coisas começam a complicar quando eu não aguento mais. Na realidade, o nosso comitê estuda um equilíbrio. O equilíbrio entre a saúde do anestesiologista e a consequente segurança do paciente. Por isso nós conseguimos integrar, na realidade, saúde do anestesista e segurança do paciente cirúrgico. Eu vou mostrar alguns dados científicos que mostram que isso está extremamente relacionado, inclusive aumentando a mortalidade, não só a morbidade, dos meus pacientes cirúrgicos. E esse é o dado importante. Então, esse atualmente é o nosso objetivo. Mas o que é estresse ocupacional? Estresse ocupacional é uma sequência de eventos que representam a contínua interação minha com o meu trabalho e com o meu ambiente. Aqui vem dados interessantes. Nós temos que estudar modelos de estresse ocupacional. E esses modelos de estresse ocupacional, eles caracterizam, e eu vou falar todo o tempo, porque essa é a dificuldade de abordagem do tema, as características de individualidade. A pressão psicológica que nós todos estamos constantemente, de maneira direta ou indireta, intensa ou menos intensa, submetidos. É o processo, é a saída bem da cirurgia, é o ambiente, é material, é ganho, etc. E lembrar que este estresse ocupacional altera comportamento. E aí vem esse problema. Então, eu tenho um resultado real da minha alteração psíquica. Eu tenho uma alteração de comportamento. Eu vou mostrar trabalhos que colegas, em simulações com eletroencefalograma contínuo com potencial evocado, no seu trabalho, as latências de ação expressas pelo cérebro são extremamente aumentadas em algumas síndromes psicogênicas, que muitas vezes são subclínicas para mim, mas são extremamente clínicas na realidade. Não sei se está bom para ver. Isso aqui é raro. Pode apagar essa luz, Tiago. Esta situação é rara hoje em dia, no residente. Dormir em cima do computador numa sala de repouso, entre aspas, durante um plantão. Como é que esse cérebro vai responder a uma cesariana de emergência com sangramento, onde mãe e feto estão com insegurança de sobrevida? Qual é a latência de uma pessoa que levanta daqui para enfrentar uma situação dessas ou qualquer outra?
E, no entanto, os regimentos são rígidos. Chegam ao cúmulo e à estupidez de dizer que é com estresse que se aprende anestesia. Eu já ouvi várias vezes na minha vida que o estresse é que ensina a melhor performance, até um nível. E esse é o dado. Então, isso não é unusual. E como ele vai responder? Aqui vem esse gráfico que eu gosto sempre de mostrar, muito elucidativo. Muito elucidativo. Simples, para alguns que não entendem até meio oligofrenoide, mas na realidade é extremamente importante para os que entendem profundamente sobre o assunto. Nós temos uma correlação entre estresse, ansiedade, performance e eficiência. Na realidade, nós temos um aumento da eficiência com aumento de estresse, até um nível aonde esse nível crítico passa a ser de estresse. Esta transição tem caráter individual. Vocês não podem imaginar, ou devem imaginar, num residente que vocês obrigam regimentalmente a fazer certas coisas, que para ele são muros intransponíveis, que muitas vezes ele vai ao quarto-banho e bota 30 ml de fentanil para dentro da veia e morre. É raro? Não. 9 residentes, num levantamento feito há 2 anos atrás, morreram de overdose nos hospitais. 9 residentes abaixo de 30 anos. Esse nível crítico de estresse deve ser moralmente avaliado, e não apenas através de planinhos e regimentos obrigados. Então, na realidade, essas alterações decrescem a segurança clínica da prática. Pelo menos isso as estruturas devem entender. Que talvez exigências que se façam possam resultar nessas tragédias. Estresse ocupacional é uma característica individual. E como responder ao estresse? Através de alteração de sono, com fadiga. Hoje, fadiga é a coisa mais estudada nas estruturas de psicofisiologia e psicopatologia ocupacional. Fadiga é uma das coisas extremamente importantes. Drogadição. E o álcool aqui desponta muito mais prevalente que qualquer outra droga, porque tem o cunho social. Façam uma pesquisa e vão nas voltas das universidades, hospitais universitários, vejam os bares, como é que estão. O jeito passa uma aula e toma 2 cervejas e volta para a aula. Isso é alcoólico, pela Organização Mundial da Saúde. Esse é o dado importante. E as síndromes depressivas do burnout representando. Fadiga é um estado de realmente, que está associado geralmente às longas horas trabalhadas sobre estresse, que passam de uma situação sincrônica. Eu desincronizo, desculpe, o meu psicofisiologista. Isso é bobagem? Não é bobagem. O Sentinel Alert da Joint Commission, muito festejada, a Joint Commission, pelas suas próprias exigências de acreditação, começou a ver que as próprias exigências criavam o estresse e a fadiga. E, consequentemente, lançou, publicado em 2011, Saúde, Fadiga e Segurança. E hoje é um dos handicaps disso. Melhor que isso, ou mais importante que isso, os estudantes de medicina mostram, evidentemente, em relação a outras especialidades, um nível de estresse muito severo, que para alguns intransponível, e para alguns que solicitam alguma muleta do tóxico. Foi dito aqui pelo Paulo no início, isso é extremamente grave. Nós temos o Dr. Nogueira Martins, que trabalhou bastante no ambulatório de suporte a esse tipo de estudante com as suas entrevistas. Isto é extremamente importante, o grau de estresse é extremamente significante.
mas circunstâncias realmente, na realidade, fazem com que haja um risco maior disso acontecer no anestesiologia. Inadequadas fontes de suporte, feito está sozinho, dentro de um bloco cirúrgico, dentro de uma sala de cirurgia, para estabilizar situações graves, geralmente. Eles têm excessivas horas de trabalho. Eles trabalham em plantões excessivos. Nós vamos mostrar que um plantão de 24 horas, com 4 horas trabalhadas pela manhã em sequência, o paciente, o profissional está comparativamente trabalhando alcoolizado. Ele tem níveis séricos correspondentes a mais de 0,4 nanogramas em situação pelos seus reflexos. Na Flórida, o sujeito é preso. Nós trabalhamos muitas vezes bêbado. Os residentes trabalham muito mais alcoolizados. Então, isto é que nós temos que pensar. Expostos a estresse da lesão e aos aspectos médicos legais que contribuem para esse tipo de estresse. Barreiras que nós temos que fazer com que sejam quebradas para tratarmos, para nos aproximarmos desse tipo de situação com coragem, e não só com plataforma política para nos elegermos a cargos nas instituições no Brasil. Muito mais com coragem, muito mais com agressividade positiva. Por quê? Nós temos que conferir às estruturas confidencialidade. Nós não podemos expor o colega. Ele tem que ter certeza da confidencialidade. Ele tem o estigma de estar doente. O anestesista não pode adoecer. Ele é forte. Ele tem que estar às 7 horas da manhã, interessa qual. O cirurgião tem uma cefaleia e fala, hoje não vou, porque eu estou amoladinho. Parece que está lá. Se não está, o cirurgião reclama, e o grupo reclama, e a universidade reclama, e a residência reclama. Você está oprimido. E assim por diante. Tá? É para avisar que está no tempo. Tá vendo? Já vou terminar. Nós temos que perceber o impacto entre os colegas e os pacientes. A expectativa de que o médico, o anestesiologista, não falhe. Tudo isso leva a um estresse. E a implicação da notificação mandatória. Esse é outro problema que nós temos que pensar. O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais têm que cuidar de abstrair o aspecto persecutório. Abstrair o problema de cobrança imediata. Nós temos que primeiro dar suporte, para depois cobrar. Porque senão nós nunca teremos o dependente químico a nosso alvo, porque ele vai desaparecer. E os especialistas em dependência química estão aqui para falar sobre isso. Então, a abordagem, ela tem que ser muito bem planejada. E nós temos o compromisso de promover a nossa própria saúde. Então, isso tem que ser um alerta. Nós temos que entender que o meio vai nos aceitar doente e que nós vamos ser protegidos. Esse é o dado importante, eu não vou me meter mais, porque o meu tempo está esperado. Mas coisas interessantes, cultura médica. Cultura médica, às vezes a anestesia falha um pouco no seu imediatismo e nas suas resoluções rápidas. Eu sou anestesista, eu tenho que resolver. A filosofia fica lá do outro lado. E se o paciente falar, eu estou com tudo. Na taqueia. Não é bem assim. Vejam esse editorial, publicado no British Medical Journal, que não tem nada a ver com anestesia diretamente. Doutores, seu bem-estar e seu estresse. É tempo de uma proativação ou prevenir? É o que nós estamos tentando fazer. Esse é um editorial de 2003. Um clínico disse isso. Um clínico disse isso. Tá certo? Então, nós temos que ver que as preocupações são muito maiores. O segundo editorial, desculpe, esse é o primeiro, promover a saúde, o bem-estar ocupacional entre médicos. Vamos sair
do modelo da doença para a prevenção. Isso que nós estamos fazendo aqui, cada um dos membros aqui presentes é um fator multiplicador. Não são as grandes plateias, são as pessoas que realmente precisam entender isso nesse momento. São as estruturas maiores. Essas podem ter diretrizes reais e não apenas dentro de um consultório, mas diretrizes com eficiência na prevalência dos problemas. Eu tenho um minuto? Um minuto? Tá, perfeito. Nós desencadeamos um questionário na World Federation, logo após nós sermos eleitos, de saúde ocupacional, ainda era um outro parte. O principal objetivo dessa linha de pesquisa era avaliar em diferentes sociedades, nas 157 sociedades que compõem a World Federation, indicar alguma opção melhor de trabalho, de condições de trabalho do anestesiologista no mundo. Foi um trabalho prospectivo, epidemiológico, de corte transversal, prospectivo. E foram distribuídos por falta, porque vocês não podem imaginar o que é trabalhar com 100 e tantos países. Por exemplo, tem sociedades hoje que, se você fizer uma homepage muito carregada, eles não conseguem carregar no computador deles no interior da Índia, ou na Líbia, ou na Etiópia, tá certo? Que são gente, tá certo? Então nós temos que nos fazer chegar a eles de maneira real, senão nós ficamos elucubrando grandes estatísticas nos escritórios, porque no N não está incluído isso aí. Não está incluído o africano, não está incluído o indiano. Então, 87 foram distribuídos e 50 retornaram, que foi um grande sucesso. 50 retornaram. A pergunta era a seguinte para os presidentes de sociedade. Os membros da sua sociedade estão conscientes do conceito de tempo de trabalho, de dedicação? 63% sim, todos estão conscientes, um percentual grande da minha sociedade está. 36% não estão conscientes, não há consciência de necessidade de controle do horário de trabalho. Na sua sociedade, o síndrome de burnout é realmente um problema a considerar? 89% disseram sim, o burnout é um problema. 89% de 50 sociedades no mundo. Você acredita que o abuso de drogas ilícitas é um problema da sociedade? 57% não. 42% sim. 42% de presidentes de sociedade reconhecem que dentro da sua sociedade a droga-adição é um problema. Perfeito? Só que tem algumas, por exemplo, quando eu fui apresentar isso na Assembleia da World Federation, um colega meu, da Arábia Saudita, me disse, só essa. Por quê? Porque dependente daquilo é morte. Tá certo? Então você começa a ter uma cultura, e isso me gratifica muito, de uma experiência múltipla. Você fala de peito aberto, que é menos porque lá. Então, esses dados são interessantes de serem analisados. Mas guardem o dado, 42%, para terminar. A sua sociedade tem algum grupo trabalhando sobre esses problemas que percentualmente são grandes? 81% não. Então vocês vejam a passividade do reconhecimento e da total ausência de atividade efetiva. Então, nós mostramos isso lá no plenário da World Federation, que é uma discrepância. É um véu de hipocrisia, é, na realidade, uma covardia, porque as sociedades, nesse momento, são importantes nesse aspecto, principalmente pelos aspectos de arregimentação. Então, nós estimulamos, eu não vou perder tempo,
nós tínhamos que criar uma consciência, estabelecer uma relação entre segurança e esses problemas. Desenvolvemos instrumentos, vários, até a estruturação, estamos trabalhando em uma estruturação de definição do que é bem-estar no mundo, e criamos esse e-book, e que eu vou fazer uma homenagem à minha segunda apresentação, que foi totalmente financiado, e eu disse isso também na Assembleia, pela SBA. A SBA financiou todo. A World Federation e o presidente Wilson ouviu, apenas deu um apoio logístico. Tá certo? Então, quero agradecer, estou à disposição para qualquer discussão intermediária. Muito obrigado pela complacência do tempo.